Fachada do STF, a imagem duplicada descortina-se para as laterais. Imagem interna do plenário vazio, em letras brancas. Direto ao plenário, sessão da tarde de hoje, ao vivo, direto do plenário. Ministro Dias Toffoli, presentes à sessão, os senhores ministros Em Marco pé, Aurélio, à Ricardo direita do ministro Lewandowski, Dias Carmen Lúcia, Luiz Toffoli, Fux, assessora-chefe Rosa Weber, do Roberto plenário, Barroso, Carmen Lília Edson Fachin e Oliveira. Alexandre de Moraes. Ausentes, justificadamente, os senhores ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. A assessora-chefe, assim como os ministros e o procurador-geral da e vice-procurador-geral usam da a toga República, preta, Dr. José espécie Bonifácio de Borges de capa Andrade. longa. Abriu-se a sessão às 14 horas e 27 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Informo a Vossas Excelências que estão presentes neste plenário alunos das seguintes instituições de ensino: Universidade Imagem Brás aproximada Cubas, de de Mogi pessoas na das Cruzes, plateia. Estado de São Muitos Paulo, rostos jovens. e Universidade Católica do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. O ministro Dias Toffoli consulta a assessora-chefe ao seu lado sobre um papel que tem em mãos. É posterior. Continua a conversa com a assessora. Não tem importância. Ela pega outro papel. Há um outro assessor ao lado deles. Marco Aurélio. À direita, os ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Apregoar Luiz Roberto para Barroso e continuidade Alexandre de de Moraes. julgamento. São 5 feitos juntos. 5. 5 feitos para continuidade de julgamento. Embargos de declaração na ação direta da inconstitucionalidade 2028, procedente de Distrito Federal, sendo relatora a ministra Rosa Weber. Embargante, Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços. Após o pregão destes embargos de declaração, pediu vista dos autos o ministro Marco Aurélio. Após o voto da ministra relatora, pediu vista o ministro Marco Aurélio. Isso nesses embargos de declaração e também nos embargos de declaração na ação direta 2036. O mesmo na embargo de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 2228 e também nos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 2621. Nesses 4 feitos, o ministro Gilmar Mendes não participa em razão de impedimento. Também está em julgamento conjunto, este último de relatoria do ministro Marco Aurélio, embargo de declaração no RE 566.622, tema 32 da repercussão geral. Neste, após o voto do ministro Marco Aurélio, relator, rejeitando os embargos de declaração, pediu vista dos autos da ministra Rosa Weber. Após o voto vista da ministra Rosa Weber, que divergia do ministro Marco Aurélio, relator, e acolhia parcialmente os embargos de declaração nos termos do voto formulado, no que foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, o julgamento foi suspenso. Posteriormente, apregoado para julgamento em conjunto com os embargos de declaração já referidos, após o pedido de vista dos autos nos embargos, a continuidade desse julgamento foi suspenso para exatamente a continuidade em conjunto. Então, passo a palavra ao ministro Marco Aurélio para o voto. Presidente, vou resumir o pronunciamento. Ministro Marco Aurélio, à direita. Sobre a jurisprudência do mesa tribunal, sobre os na mesa em pronunciamentos formato nas de ações U mencionadas invertido. por Vossa Excelência e concluo no sentido do provimento dos embargos de declaração para, atento aos limites objetivos da questão e à guisa de esclarecimentos, reiterar a tese adotada sob a sistemática da repercussão geral, né? Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar. Se cogita na espécie realmente de requisitos
para alcançar-se o benefício constitucional, ou seja, a imunidade, e não apenas de procedimento. Nesse sentido, é o meu voto e farei juntado ao processo. Em conclusão, Vossa Excelência acolhe os embargos para esclarecimentos. Sim. Assim, eu posso anotar o voto de Vossa Excelência. Na sequência, portanto, tanto nos embargos de declaração, que são 4 de relatoria da ministra Rosa Weber, quanto nos embargos de declaração no RE de relatoria do ministro Marco Aurélio, colho agora o voto do ministro Alexandre de Moraes. Senhor presidente, pois não. Permite que eu faça um Sim, pequeno esclarecimento só para situar os eminentes pares? Claro, como relatora, Vossa Excelência tem a precedência. Na verdade, eu não fui relatora desse processo, eu fiquei de redatora do acordo em função do falecimento do nosso querido ministro Teori Zavascki. A relatoria originária é do ministro Joaquim Barbosa. O ministro Teori Zavascki abriu uma divergência, eu digo nas ações de controle concentrado, entendendo que, com relação aos aspectos procedimentais vinculados às contribuições dessas entidades assistenciais, não haveria necessidade de lei complementar. Fez essa pequena distinção e prevaleceu o voto do ministro Teori Zavascki na assentada seguinte. Como Sua Excelência havia falecido e eu havia acompanhado Sua Excelência, me coube a redação do acordo. Julgamento conjunto, embargos de declaração na ADI 2028, 2036, 2228, 2621 com repercussão geral da relatoria do ministro Marco Aurélio, 566-622. com relação a todos os aspectos da necessidade de lei complementar. Então, a contradição que os autores das ações objetivas e dos recorrentes no recurso extraordinário apontam, não é a contradição intrínseca aos julgados, e sim pelo fato de os ministros defendendo as mesmas teses, numa mesma assentada, terem chegado a uma conclusão diversa. Seria só isso, presidente, esse pequeno esclarecimento. Então, só para esclarecer quanto ao posicionamento, no recurso, nos embargos de declaração, no recurso extraordinário, que é de relatoria do ministro Marco Aurélio, nesses embargos de declaração, o relator, ministro Marco Aurélio, rejeitou os embargos de declaração. Sua Excelência acolhe os embargos agora no que diz respeito às ações diretas. Quanto às ações diretas. No RE, divergiram para acolher os embargos de declaração para fins de esclarecimento, isso no RE, as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia. Esclarecido, penso, os posicionamentos quanto aos embargos nas ações diretas de relatoria da ministra Rosa e nos embargos no RE de relatoria do ministro Marco Aurélio, passo a palavra ao ministro Alexandre. Boa tarde, presidente, ministra Carmen, ministra Rosa, ministros. Ministro Alexandre de Moraes, sentado na ponta da mesa, também, em formato de bem rápida, invertido. Lembrando, como já a ministra Rosa colocou, aqui, na verdade, houve uma aparente contradição entre dois julgados do mesmo tema, exatamente se referindo à necessidade sempre de lei complementar ou para alguns requisitos, aqueles requisitos fundantes, lei complementar, e os demais é lei ordinária. E essa contradição seria em razão da decisão proferida no RE 566622, tema 32, de repercussão geral, e nas ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, convertidas em ADPF. Aqui me isento de fazer toda a análise voto por voto, porque já foi, e aproveito para parabenizar a ministra Rosa na sessão de 11 de setembro, onde detalhou voto por voto, tanto nos embargos quanto nas ADIs convertidas em ADPF, para chegar à conclusão e já adiantando que acompanho integralmente Sua Excelência, porque o resultado da votação realmente me parece ter sido no sentido proposto pelo ministro Teori, que era o relator original.
ou seja, a possibilidade da lei ordinária regulamentar questões meramente procedimentais relacionadas à certificação, fiscalização e controle das entidades beneficentes de assistência social. Tudo com o escopo de verificar o efetivo cumprimento dos objetivos dispostos no artigo 203. Em outras palavras, em relação à certificação, fiscalização e controle, não há a reserva legal da lei complementar, não há a necessidade de lei complementar. Então, com essas rápidas considerações, acompanho integralmente em ambos os embargos. Em todos os feitos. São 5 embargos ao todo. A ministra Rosa Weber. Ministro Edson Fachin. Senhor presidente, vou juntar a declaração de voto que Fachin, vai ao encontro do que vem oposta, de asseverar agora o ministro Alexandre de Moraes. Peço vênias, compreensões diversas, e eu também, em todos os feitos, estou acompanhando integralmente a eminente ministra Rosa Weber. Ministro Luiz Roberto. Presidente, também eu estou votando na linha da ministra Rosa Weber, ao lado do ministro Alexandre de Moraes. A aparente contradição, considerar constitucional o SEBAS e reafirmar, porque eu não mudei de opinião, o entendimento de que os aspectos procedimentais das imunidades podem estar previstos em lei ordinárias, enquanto os que estabelecem condições para a fruição material da imunidade é que devem estar previstos em lei complementar. Portanto, eu estou igualmente dando provimento aos embargos em todos os feitos na linha proposta pela ministra Rosa Weber. Apenas deixando claro, uma coisa é procedimento, outra coisa é exigência material, e nessa linha eu considero que o SEBAS é válido e, portanto, estou acompanhando a ministra Rosa Weber. Agradeço, ministro Luiz Roberto. Ministro Luiz Fux. Eu também estou na mesma linha, fazendo a distinção. Ministro Luiz Fux, à direita, ao lado do ministro Luiz Roberto Barroso. Ministra Carmen Lúcia, já votou, mas falta votar no RE. Ministra Carmen Lúcia. Também estou acompanhando a ministra Rosa Weber. Pois não. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, eu, examinando meu voto, que já redigi há algum tempo, eu estou aqui Ministro Ricardo Lewandowski, rememorando o meu voto proferido na ocasião em que julgamos o mérito da questão. Também verifico que faço uma distinção entre aquilo que diz respeito à imunidade e o que trata de aspectos procedimentais. E nesse aspecto eu também entendo que basta lei ordinária. E eu estou concluindo, dizia eu naquela ocasião, exatamente na mesma linha do ministro Teori Zavascki. Então, senhor presidente, estou votando no seguinte sentido: em relação à parte dispositiva do voto que proferi no RS 566622 do Rio Grande do Sul, eu estou acolhendo os embargos para esclarecer que a adoção da tese sustentada pelo ministro Teori Zavascki faz com que a minha manifestação seja no sentido do provimento do recurso interposto pela sociedade beneficente de Parobé, e assim acompanha a maioria. Então, estou dando provimento, acolhendo os embargos para prestar um esclarecimento. Para prestar esclarecimentos. Sim. Senhor presidente, no caso, se Vossa Excelência me permite, no caso das ações objetivas de controle concentrado de que eu redigi o acórdão, eu corrijo, eu presto esclarecimentos, justamente contextualizando, e corrijo um erro material, porque como eram 4 ADIs, 2 foram por unanimidade, 2 por maioria, e constou todas por unanimidade. Então, só corrijo esse pequeno erro material. Né? Já com relação aos embargos de declaração no recurso extraordinário, eu acolho em parte para, com todo o respeito, sanando os vícios identificados, assentar a constitucionalidade do artigo 55.2 da Lei 98.12 de 99, adequando as ações de controle concentrado, e extirpar ambiguidades, conferindo à tese relativa ao tema 32 da repercussão geral a seguinte formulação: a lei complementar é forma exigível para a definição
do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. Restringindo. Eu pergunto ao ministro Ricardo Lewandowski se a dimensão do acolhimento dos embargos é na mesma no mesmo sentido, dimensão. Porque eu estou acompanhando a maioria. Se Vossa Excelência quiser dar uma outra solução para a parte que é dispositiva de meu voto nesses embargos, Vossa Excelência fica livre para acomodar, digamos assim, a proclamação do resultado. Mas, na verdade, estou na mesma linha da relatora. Perfeito. Ministro Gilmar Mendes. No RE, Vossa Excelência tem voto no RE. Embargos, declaração no recurso. Acompanhando a ministra Rosa no RE. Ministro Gilmar Mendes, à esquerda. Eu também, pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio, em todos os feitos, acompanho o voto da ministra Rosa Weber. E eu proclamo, então, que no recurso extraordinário, por maioria, acolheram os embargos de declaração, vencido o ministro Marco Aurélio, relator, prevalecendo o voto da ministra Rosa Weber no seguinte sentido: acolhendo parcialmente os embargos de declaração para, sanando os vícios identificados, primeiro, assentar a constitucionalidade do artigo 55, 2, da Lei número 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo 5º da Lei número 9.429, de 1996, e pelo artigo 3º da medida provisória número 2.187, 13ª edição 2001, e segundo, a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema número 32 da repercussão geral a seguinte formulação. Abro aspas. A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficiente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. Quanto aos embargos de declaração nas ações diretas de inconstitucionalidade em julgamento Ministro conjunto, Dias Toffoli. Vencido parcialmente o ministro Marco Aurélio, por maioria, acolheram parcialmente os embargos de declaração sem efeito modificativo para 1. Sanado erro material, excluir das emendas das ações diretas de inconstitucionalidade 2028 e 2036 a expressão, abro aspas, ao inaugurar a divergência, fecho aspas, tendo em vista que o julgamento dessas duas ações se deu por unanimidade. E segundo, prestar esclarecimento nos termos da fundamentação. Ministro Dias Toffoli organiza os papéis sobre a mesa. Entrega-os à assessora-chefe ao seu lado direito. Eu trago uma questão de ordem. São vários feitos que constam do primeiro item da pauta. Fiz chegar a Vossas Excelências o voto e uma tabela também que fora preparado pelo gabinete do ministro relator, ministro Gilmar Mendes. A questão de ordem é em razão da necessidade de o plenário deliberar sobre a proclamação do resultado. Haja vista que o julgamento se deu no plenário virtual, concorrentes que se formaram, e então, para fins de proclamação, eu entendi por bem trazer ao plenário aqui para, conjuntamente com Vossas Excelências, definir qual o resultado a proclamar. Penso que isso ocorrerá no futuro em outras ocasiões em que tiverem votos diferenciados proferidos no plenário virtual. Ministro Marco Aurélio. Presidente, eu tenho sustentado que não cabe em um mesmo julgamento já concluído na sessão virtual mesclar-se esse julgamento, alterando-se talvez o resultado já alcançado na virtual, né, com a sessão presencial. Não, eu não estou reabrindo o embrulho. Eu estou trazendo qual resultado proclamar.
Mas se chegou a um resultado na sessão virtual? Sim, exatamente é o que eu vou trazer. Não sei se foi provimento ou desprovimento. Eu vou relatar exatamente. Mas eu não estou apregoando para julgamento, eu estou apregoando para uma questão de ordem relativamente à proclamação. E o objetivo qual seria? Ter-se a modulação? O resultado da minha proposição... Não se alcançou a percentagem na sessão virtual, portanto, não houve modulação. Mas nós vamos dar o dito pelo não dito e implementar essa modulação na presencial. A insegurança jurídica, graça. Ainda não preferi. Eu vou proferir o voto, mas antes eu preciso apregoar os feitos. Como eu disse, os feitos estão sendo apregoados não para julgamento, mas sim para uma formulação que a presidência, responsável pela proclamação em razão de julgamentos, ficou em dúvida quanto à forma de proclamar. Humildemente em dúvida. Embargos de declaração, nos embargos de declaração, no recurso extraordinário 638.115, procedente do Ceará, relator ministro Gilmar Mendes, embargante Francisco Ricardo Lopes Matias e outro, embargados União e vários interessados. Segundo os embargos de declaração, nos embargos de declaração no RE 638.115, terceiros embargos de declaração nos respectivos no respectivo RE, quartos embargos de declaração, quintos embargos de declaração, sextos embargos de declaração, sétimos embargos de declaração, oitavos embargos de declaração, todos no mesmo RE 638.115, de gratuidade do ministro Gilmar Mendes, nonos embargos de declaração, nos embargos de declaração no recurso extraordinário 638. Do plenário virtual, esta presidência assim assentou a ata de julgamento em razão das extensões dos votos proferidos e para análise do quórum de modulação dos efeitos. A proclamação do resultado desse julgamento será feita em plenário presencial. Isto em decisão de sessão virtual de 11 de outubro de 2019 a 17 de outubro de 2019. Por isso que quem traz o tema é a presidência, não é o ministro relator, porque o julgamento realmente já se findou. Questão de ordem. Memória do julgamento, item 1. Os presentes embargos foram analisados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em sessão virtual de 11 de outubro a 17 de outubro. Porém, em razão da extensão dos votos proferidos e da necessidade, a meu ver, a devida vênia de quem entender diferentemente, julgamento se em analisar conjunto, o quórum 9 requerido embargos para de se proceder à declaração no modulação dos recurso efeitos da extraordinário decisão, 638.115. entendi adequado fazer a proclamação do resultado deste julgamento em sessão presencial. Para tanto, rememoro os votos proferidos na sessão virtual. Capítulo 1. Quintos recebidos em razão de decisão judicial transitada em julgado. Acolhem parcialmente os embargos de declaração com efeitos infringentes os ministros relator Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Celso de Mello, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, reconhecendo como indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, fundado em decisão judicial transitada em julgado, vencida a ministra Rosa Weber, que rejeitava os embargos. Capítulos 2 e 3. Quintos recebidos em virtude de decisões administrativas ou por decisão judicial não transitada em julgado. Os ministros Gilmar Mendes, relator, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, presidente, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, votaram pela modulação dos efeitos da decisão Vista da plateia aqueles ao que estão fundo recebendo as dos verbas ministros à relativas aos direita. quintos até a presente data, por decisão administrativa ou por decisão judicial não transitada em julgado, continuem recebendo os respectivos valores até que eles sejam integralmente absorvidos por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Nesse capítulo, os ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello votaram pelo provimento dos embargos e pela modulação dos efeitos da decisão, no sentido de se esclarecer que o pagamento deve ser mantido a todos os servidores que recebem as referidas verbas em decorrência de decisão administrativa ou de decisão judicial sem trânsito em julgado, aplicando-se apenas neste último caso, sem trânsito em julgado, a absorção integral
por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. No ponto, os ministros Marco Aurélio e Rosa Weber não modularam os efeitos da decisão. Julgamento em conjunto, questão de ordem, em 9 embargos de declaração no recurso extraordinário 638-115. Que o impasse desse julgamento se deu em relação ao alcance do quórum para a modulação dos efeitos da decisão. Para tanto, eu trago a seguinte solução. Trago duas hipóteses de solução, vou formular a primeira, caso acolhida, a segunda ficará prejudicada. Caso não acolhida a primeira, eu proporei a segunda formulação. Então, na verdade, na prática, são duas questões, mas uma prejudica a outra. A modulação dos efeitos da decisão como técnica de tutela da segurança jurídica e da proteção das expectativas legítimas dos jurisdicionados. A modulação dos efeitos da decisão consiste em técnica decisória da jurisdição constitucional que se assenta em dois princípios fundamentais, segurança e justiça. Além disso, como esclarece em doutrina o ministro Luiz Roberto Barroso, ao dosar os efeitos retroativos de sua decisão, o STF realiza uma importante ponderação entre a norma constitucional violada e as normas constitucionais que protegem os efeitos produzidos pela lei ou ato normativo inconstitucional. Cito a fonte. Essa técnica permite que o STF module os efeitos do pronunciamento judicial nas hipóteses de alteração de jurisprudência pacífica, alteração de posição adotada em precedente qualificado ou declaração de inconstitucionalidade, quando em jogo a tutela dos relevantes valores da segurança jurídica, do interesse social de excepcional relevo e da proteção da confiança legítima. De acordo com a lição do ministro Gilmar Mendes, terá significado especial a proporcionalidade em sentido estrito como instrumento de aferição da justeza da declaração de inconstitucionalidade com efeito de nulidade, tendo em vista o confronto entre os interesses afetados pela lei inconstitucional e aqueles que seriam eventualmente sacrificados em consequência de inconstitucionalidade. Cito a fonte. No direito comparado, países como Estados Unidos da América, Alemanha, Áustria, Itália, Portugal e Espanha se valem dessa relevante técnica decisória para harmonizar valores constitucionais quando um pronunciamento judicial implica em mudanças bruscas da jurisprudência ou impacta sobremaneira a sociedade. Na experiência constitucional brasileira, a modulação dos efeitos da decisão se dá em 4 situações neste tribunal, ao meu sentir. Primeira, na declaração de constitucionalidade em ação direta. Segundo, na declaração incidental de inconstitucionalidade. Terceiro, na declaração de inconstitucionalidade em ações do controle abstrato. Quarto, na mudança de orientação jurisprudencial. Passo ao item terceiro do meu voto. A modulação dos efeitos da decisão no recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. E aqui nós estamos em sede de recurso extraordinário e não de ação de controle concentrado. Nos processos objetivos, notadamente nas decisões formalizadas nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas arguições de descumprimento de preceito fundamental, o legislador optou por exigir o quórum qualificado de 2/3 para a aprovação da modulação, pelas mais diversas razões, entre as quais podem ser destacadas duas. Primeiro, o experimentalismo institucional diante de uma experiência que não havia no nosso ordenamento, seja ordenamento jurídico ou na nossa técnica de interpretação. Valia até então a ideia de que o ato inconstitucional é nulo, é irrito. O ministro presidente olha para os colegas. Diante do experimentalismo institucional da técnica de modulação e também da eficácia vinculativa dessa decisão para toda a administração pública e não só internamente para o judiciário, o legislador optou por um quórum não de maioria absoluta, e sim um quórum de maioria qualificada de 2/3. Pois bem, esse experimentalismo institucional foi muito bem sucedido. O patrimônio hermenêutico dessa Suprema Corte evidencia que, em inúmeros julgados, o manejo da técnica da modulação se revelou uma solução necessária e adequada à tutela da segurança jurídica e à proteção da confiança legítima. Porém, há de se reconhecer a necessária distinção entre o quórum para as ações da fiscalização abstrata da constitucionalidade das leis e também para a súmula vinculante e o quórum em relação ao caso concreto, que são julgados nos recursos extraordinários. E por que se deve proceder a essa diferenciação, a meu ver, e é isso que eu trago? É precisamente aqui que eu peço a reflexão dos eminentes pares.
Entendo que, para a súmula vinculante e as ações do controle abstrato, exige-se, sim, o quórum de 2/3, porque, consoante explicitei, a legislação, o legislador compreendeu que a inovação na tradição da jurisdição constitucional e a vinculação da administração pública, não apenas dos atores do sistema de justiça, exigiam, em um primeiro momento, rigor maior, em razão da necessidade da estabilização do entendimento sumulado por essa Corte e do postulado da segurança jurídica. Nas hipóteses de súmula vinculante de ações de controle abstrato, vincula-se à administração pública as decisões dessa Corte. Portanto, a vinculação sujeita outro poder da República. Foi exatamente por essa razão que o legislador, tanto o constituinte derivado, ao editar a emenda número 45, introduzindo a súmula vinculante com quórum de 2/3, como o legislador ordinário, ao regulamentar as ações de controle abstrato, estabelecendo o quórum de 2/3 para a modulação dos efeitos temporais das decisões proferidas por esta Corte, artigo 27 da Lei 9868/99 e artigo 11 da Lei 9882/99, impôs para essas espécies o quórum de 2/3. Perceba-se que o pronunciamento do STF nesses feitos estaria a vincular não só o Judiciário, mas também outras instituições, outros poderes e toda a sociedade. O que, nesse caso, não ocorre. Nesse caso concreto, não ocorre. Não é esse o caso dos autos, já que o caráter vinculante da decisão formulada por esta Corte alcança apenas e tão somente o sistema de justiça, o Poder Judiciário, sem envolver outros poderes. Feitas essas importantes ponderações, convém esclarecer que essa questão não é nova nessa Suprema Corte. No julgamento do RE 586.453, Sergipe, de minha relatoria, o Pleno, por maioria, assentou que se aplicaria o quórum qualificado para a modulação dos efeitos nos recursos extraordinários com repercussão geral. Isso se deu em 2013, ocasião em que fiquei vencido na honrosa companhia dos ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Naquela ocasião, não participaram da votação quanto à modulação a ministra Rosa Weber e o ministro Ricardo Lewandowski. O presente caso, tal como aquele precedente, também envolve o julgamento de incidente de recurso extraordinário repetitivo, com repercussão geral de questão constitucional. Como se sabe, o incidente de resolução de recursos extraordinários repetitivos confere tratamento adequado a uma multiplicidade de recursos que sejam fundamentados em idêntica questão do direito. Em estudo dedicado ao tema dos recursos extraordinários repetitivos, o professor Alexandre Freire explica que, abro aspas, a via recursal normal exige o julgamento individualizado de cada um desses recursos. Desse modo, também no incidente de resolução de recursos extraordinários repetitivos, ocorrerá o julgamento de cada um dos recursos, mas a partir de uma mesma pauta de conduta apresentada como resultado final, fecho a citação. E cito a fonte. Pois bem, o incidente de resolução de recursos extraordinários repetitivos integra o microsistema de julgamentos repetitivos previstos, ministro Fux, no Código de Processo Civil de 2015, Código Fux, que possui como premissa que as decisões formalizadas nesse microsistema formem pautas de condutas estáveis, íntegras e coerentes. O êxito do experimentalismo institucional da técnica de modulação dos efeitos das decisões animou a comissão responsável pela elaboração do anteprojeto do novo CPC de 2015 a autorizar sua aplicação também para as decisões proferidas em recursos extraordinários repetitivos. É importante salientar e reconhecer que essa inovação se deu pela criatividade do então presidente daquela comissão, o eminente colega ministro e professor Luiz Fux, que fez constar no artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil de 2015, ministro Dias Toffoli, a técnica da modulação dos efeitos da decisão sem a necessidade de quórum qualificado. Julgamento conjunto, CPC, questão de ordem, em 9 embargos de declaração no recurso extraordinário 638-115. Após aquela decisão nossa de 2013, ministro Gilmar, ministra Carmen. Leio. Artigo 927. Os juízes e tribunais observarão, parágrafo 3º, na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica, sem exigir nenhum quórum qualificado. Percebe-se claramente que o legislador reconheceu que o experimentalismo institucional da modulação dos efeitos de decisões foi exitosamente consolidado pela cultura jurídica nacional, pela jurisdição constitucional brasileira, afastando-se, portanto, do dispositivo exigência de qualquer quórum qualificado.
Essa também é a percepção da professora reconhecida jurista na área processual, professora Tereza Arruda Alvim, em notável trabalho doutrinário sobre a temática da modulação. Leio, abro aspas. Não nos parece, disse Tereza Alvim, não nos parece que haja necessidade de um quórum qualificado para que se delibere acerca da modulação do artigo 927, parágrafo 3º. A primeira razão é a ausência de previsão legal expressa, mas não a única. A nosso ver, a exigência do quórum de 2/3, feito pela Lei 9868/99, para os casos de controle concentrado, tinha sentido num contexto normativo em que a possibilidade de modulação era absolutamente excepcional, cito a fonte. Digo, então, que o Código de Processo Civil de 2015 disciplina os institutos, os procedimentos e os efeitos do microsistema de julgamentos repetitivos, não sendo adequado, a partir da vigência desse diploma, transplantar o quórum próprio das ações de controle abstrato de constitucionalidade para o julgamento dos REs repetitivos. No presente caso, deve-se ressaltar, o Supremo não está a vincular a administração pública. Os efeitos dessa decisão, ademais, atingem apenas o próprio Judiciário. O pronunciamento do Supremo não vinculará outros poderes da República. A decisão vinculará o sistema de justiça. Essa é a essência de um pronunciamento de uma Corte Constitucional de precedentes. Friso, por fim, que essa Suprema Corte já deliberou por unanimidade no julgamento do HC 152.707, minha relatoria, que o ministro que afirma seu impedimento ou sua suspeição pode votar em eventuais questões de ordem. Isso já foi deliberado aqui pelo plenário. Pode votar em eventuais questões de ordem que versem em matéria procedimental ou de índole objetiva, relevante para outros processos da alçada do tribunal. Assim, sob essa ótica, em face da relevância da questão, mostra-se que é recomendável que todos possam participar, inclusive os colegas, a meu ver, desde já adianto, que, obviamente, se sentirem... eu entendo que tanto o ministro Luiz Roberto Barroso quanto o ministro Luiz Fux, tendo esse precedente do HC e sendo questão procedimental, não sendo a questão de método, eu entendo que suas excelências têm toda a condição de participar desta questão de ordem que trago. Ante esse quadro, proponho, como primeira solução da questão de ordem, que entendo presente a modulação dos efeitos da decisão no julgamento dos recursos extraordinários repetitivos com repercussão geral pelo quórum da maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal. Como voto o ministro Alexandre de Moraes. Presidente, só para esclarecimento, em virtude do caso concreto, pela maioria absoluta ou pela maioria dos ministros? Maioria absoluta. Porque nós temos uma hipótese aqui... Ministro Alexandre de Moraes, à direita. Não é maioria qualificada. A 2/3 seria qualificada. Não, sim, mas... Maioria absoluta... 6 votos sempre. Mesmo que 9 tenham participado, haveria necessidade de 6. Não sendo ação de controle concentrado. E na forma do CPC, que não exigiu quórum qualificado, eu penso que a modulação pode se dar com a maioria absoluta. Presidente, aqui duas rápidas observações. A questão primeira, essa introdução da modulação no sistema brasileiro, a partir, como Vossa Excelência colocou, da Lei 9868 e, no caso da DPF, da 9882, eu sempre entendi que a ideia foi de uma transição. É uma transição do modelo tradicional brasileiro, de que o ato inconstitucional sempre é nulo, mesmo no controle concentrado. Na verdade, o Brasil se afastou desde a emenda 16 de 65, que trouxe o controle concentrado para o Brasil, se afastou do modelo kelsciano, onde o ato constitucional é anulável. Nós trouxemos para o controle concentrado a mesma ideia do controle difuso, sempre é nulo. A partir de 99, com essas leis, se permitiu uma transição do que se esperava, talvez para o futuro, uma liberação maior. Ou seja, se adotou o critério da maioria para se declarar inconstitucionalidade, ou seja, 6, e eu
o que eu costumo chamar, se adotou um critério da minoria para barrar a modulação. Na verdade, a maioria declara inconstitucionalidade no controle concentrado e a minoria pode barrar a modulação. Ou seja, bastam 4 votos para que se barre a modulação. O que é algo, se compararmos com os demais sistemas, onde se permite decisão aditiva, decisão substitutiva, que dá uma força maior à minoria no tocante, a minoria que eu digo do plenário, né, com votos divergentes, mas para evitar que seja automática uma modulação. Não previu, e Vossa Excelência colocou, não previu a legislação essa mesma modulação, essa mesma regra da maioria e minoria bloqueando nos casos específicos nos recursos extraordinários. Até porque, no recurso extraordinário, decidindo o caso concreto, a maioria já poderia colocar de cara no dispositivo, por exemplo, que dou provimento ao recurso, nesse caso concreto, para manter o pagamento decorrente e já enumerar todas as hipóteses. Não seria aí uma modulação, já seria o dispositivo do caso concreto, não haveria necessidade de depois modular, porque se decide o caso concreto com as especificidades do caso concreto e, consequentemente, também uma diferença importante a ser colocada, não há, nesse caso, efeitos vinculantes para o Poder Executivo, para a administração, como há no controle concentrado. Então, aqui, presidente, não tenho nenhuma dúvida em relação ao que acredito seja a segunda hipótese, que Vossa Excelência ainda não colocou, na questão de que, para se barrar uma modulação, mesmo no controle concentrado, para se barrar uma modulação, há necessidade de 4 votos. Eu faço o raciocínio inverso. Se é um direito da minoria, há necessidade de 8 para se modular. Se 4 barrarem, não se chega. No caso onde só 9 participaram, há necessidade também de 4 barrarem. Porque, senão, nós poderíamos chegar, eventualmente, a um caso onde 8 participam, que é o quórum mínimo para instalação da sessão, e um único voto poderia barrar uma modulação. Então, essa proporcionalidade, acho que, inclusive, nos controles concentrados, nas ações de controle concentrado, essa proporcionalidade deve ser feita. O mínimo de 4 votos no controle concentrado para se barrar uma modulação. Se isso fosse aplicado aqui, com 5 votos, haveria modulação. Haveria modulação nas 3 primeiras hipóteses. Mas Vossa Excelência propõe anteriormente uma questão mais ampla. Se nos recursos extraordinários é possível a maioria absoluta, os 6 votos. Apesar de essa questão não ter uma regulamentação maior, entendo que é possível, presidente. É possível porque não há uma previsão expressa de modulação para recurso extraordinário numa maioria qualificada de 2/3, como há para a súmula vinculante, como há para o controle concentrado. Nós, ao exigirmos sempre 2/3, nós estaríamos equiparando sempre uma repercussão geral, a modulação, a uma súmula vinculante. Consequentemente, aqui, presidente, acompanho Vossa Excelência, entendendo que a maioria absoluta é o que é necessário nos recursos extraordinários para a modulação. Presidente, eu só pediria escusas aos colegas, porque eu cometi um equívoco. Eu deveria ter colhido inicialmente o voto do ministro Gilmar Mendes, porque Sua Excelência é o relator nos feitos. E eu peço escusas a Sua Excelência, portanto... Como eu não participei do julgamento, eu só queria saber exatamente qual é a questão de ordem. É saber se o quórum de 2/3 que se aplica nas ações diretas se aplicaria também à repercussão geral. É essa a discussão? É isso, e eu estou propondo que na repercussão geral não há previsão expressa de 2/3. Na forma do novo CPC, não houve essa exigência. Teoria jurídica que eu fiz trazer em meu voto também aborda esse assunto, entendendo que a maioria absoluta seria o suficiente aqui nos casos de recurso extraordinário
na forma do dispositivo do parágrafo 3º do artigo 927 do CPC, em que dispõe, na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, e aqui é um caso repetitivo, repercussão geral, presidente do STF. Pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e da segurança jurídica. E aqui não houve nenhuma exigência de 2/3, é uma legislação posterior, a legislação anterior e uma legislação posterior ao precedente que eu citei, que eu ficara vencido. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, me escusando de... Tá, por favor. Presidente, Ministro Gilmar Mendes, nós já debatimos essa questão, como Vossa Excelência bem relatou, antes do advento do CPC. Debatimos, creio que, em duas situações, uma, inclusive, em que eu também fiquei vencido na companhia honrosa do ministro Celso, também de Vossa Excelência, dentre outros. E acho que, de fato, e eu participei da redação, fui o formulador do texto, pré-texto da lei, do projeto da Lei 9868, o que se queria ali era fazer uma demarcação entre a declaração de inconstitucionalidade que nós praticávamos, né, com efeito de nulidade, e algo mais solene, né, com a modulação de efeito. Era até uma forma de tornar possível a modulação que já era praticada largamente em todos os sistemas de controle de constitucionalidade, inclusive no modelo paradigma, o modelo americano. E é uma medida que deu certo, claro, mas não raras vezes nós esbarramos naquilo que o ministro Alexandre chamou dessa capacidade de bloqueio por parte da minoria. Julgamento conjunto, questão de ordem em 9 embargos de declarações no recurso extraordinário 638-115. E não atingimos o quórum de 2/3. De modo que a mim me parece que é um passo importante esse, que Vossa Excelência está propondo, arrimado agora, inclusive, na nova legislação, a disciplina do próprio CPC, que admite, portanto, a modulação de efeitos sem essa exigência. E acredito também que, de lege ferenda, eu sei que há um projeto hoje em tramitação da relatoria do deputado Domingos Neto, que altera também o artigo 27 e o artigo 11 da Lei 9768 e da lei também da DPF, para equalizar e exigir tão somente a maioria absoluta. De modo que eu acompanho a proposta de Vossa Excelência. A solução apresentada. Ministro Luiz Edson Fachin. Presidente. Desculpe. Ministro Luiz Roberto Barroso. Eu, na verdade, eu não participei da discussão de mérito, nem posso, nem quero participar, mas essa discussão... Essa está encerrada. Essa é muito importante. Eu não estou votando, estou só fazendo uma reflexão. Sempre essa questão da modulação, o ministro Gilmar lembrava do projeto de lei, Sua Excelência participou da minuta, e eu mesmo participei da comissão que debateu essa questão com Sua Excelência. Quer dizer, o entendimento que se tinha a teoria tradicional lei inconstitucional é lei nula e, portanto, a regra geral é que apagam-se todos os efeitos já produzidos. Assim era. Com a modulação, nós passamos a permitir que, em nome do interesse social e da segurança jurídica, em algumas situações, não se adotasse a teoria da nulidade e não se anulasse tudo, não se invalidasse tudo retroativamente. Sem querer quebrar o raciocínio de Vossa Excelência, mas para também esclarecer, aqui no caso não houve nenhuma declaração de inconstitucionalidade. Esse é que era o ponto. Como eu não participei do julgamento, esse ponto é muito importante para mim. Porque o que se fez na lei? Se disse, a regra geral é a teoria da nulidade, apaga tudo. Porém, se 2/3 concordarem, nós vamos abrir uma exceção à teoria da nulidade e permitir efeitos válidos à lei inconstitucional. Como era excepcional a situação de permitir que uma lei inconstitucional produzisse efeitos válidos, se exigiu um quórum especial de 2/3.
Diferente é a situação de mudança de jurisprudência. A mudança de jurisprudência, eu acho que no mundo atual, equivale à criação de uma nova norma. E, portanto, a mudança de jurisprudência só deveria valer prospectivamente. E, para tanto, como não se está excepcionando teoria de nulidade alguma, bastaria a maioria absoluta para modular em caso de mudança de jurisprudência. Essa é a minha convicção até aqui, salvo um argumento que nunca foi discutido no Supremo e que eu acho que tem alguma relevância, se não haveria inconstitucionalidade na exigência do quórum de 2/3. Pela razão nunca se colocou esse que Vossa Excelência citou ao transcrever uma passagem minha. Quando você modula, você, na verdade, pondera a norma constitucional que foi violada com as normas constitucionais que protegem os efeitos do ato inconstitucional. Portanto, você está ponderando norma constitucional com norma constitucional. Quando você exige 2/3 para modular, você, na verdade, está hierarquizando normas constitucionais. Está dizendo que a violação daquela norma vale mais do que as normas constitucionais que defendem. Então, eu um dia acho que a gente pode discutir os 2/3. Mas o meu sentimento, e aqui pedindo vênia a Vossa Excelência, mas apenas para a gente debater, onde haja declaração de inconstitucionalidade, a meu ver, seja em ação direta, seja em repercussão geral, como se está excepcionando a teoria da nulidade, eu acho que prevalece a regra dos 2/3, a menos que a gente a derrube por inválida. Portanto, eu acho que a distinção que eu faria, presidente, é declaração de inconstitucionalidade ou mudança de jurisprudência. Na declaração de inconstitucionalidade exige-se os 2/3, na mudança de jurisprudência basta maioria absoluta. Mas aqui, se eu bem entendi, e peço a Vossa Excelência que confirme, o ministro Alexandre tem um ponto que eu considero relevante. Quando nós estamos julgando com o quórum completo de 11, quem fala é o ministro Luiz Roberto Barroso. 8. E, portanto, para que se module, bastam 8, portanto, 3 ficando vencidos. Acompanha. Agora, quando nós não temos o quórum completo, como é nesse caso que só temos 9... a segunda solução que pois eu não anunciei. Como só temos 9, eu acho que a proteção da minoria continua a ser 4 serem contrários. E, portanto, se 6 forem favoráveis, num quórum em que só haja 9, eu acho que é possível modular. Portanto, a regra dos 2/3 é para a proteção da minoria. Portanto, você continua exigindo 4 votos contrários. Foi isso que o ministro Alexandre disse e eu estou de acordo com isso. E, se eu bem entendi, isso também resolve o nosso problema. E eu prefiro esta segunda solução à solução de dizer discute constitucionalidade de incorporação por servidores públicos dos chamados como entrou em debate essa segunda solução? Comissionadas. Mas é porque eu não queria discordar sem apontar a concordância. Então eu vou rapidamente anunciá-la e enunciá-la. Qual seria a segunda hipótese? Só uma... No caso concreto, nesse caso, qualquer das duas soluções resolve, porque são 7 votos num caso e 6 no outro. Como eu não estou impedido no caso concreto, eu não estou preocupado com o caso concreto, estou preocupado com a tese que participaram 9 ministros no plenário virtual. Então, eu vou formular a segunda hipótese, já que está em... Aqui, na verdade, se declarou a inconstitucionalidade de uma dada interpretação. Ministro Gilmar Mendes. Isso que se declarou. Declarou-se inconstitucional. Não da norma. Sim, mas é de uma dada interpretação. Portanto, foi isso... Era um conjunto de normas, de medidas provisórias e... foi dada uma dada interpretação e nós dissemos que isso era inconstitucional. Portanto, nós estamos falando... Sem redução do texto, ministro? Sim. Sem redução de texto? Sim, nós dissemos que os quintos se encerravam numa dada data e não na extensão que o Tribunal de Contas e outros tribunais estavam dando. Sem declarar, sem suprimir nenhum ato normativo. Mas nem poderia ter sido porque não se adentrou em constitucionalidade de texto ou norma. Não. Mas aí eu acho que a hipótese é um pouco diferente mesmo. É um pouco diferente. Ministro Luiz Roberto Barroso. Aí, o fato de eu não ter podido estudar o caso, eu não E não se trata de mudança de interpretação. Não é mudança. A vez primeira que o tribunal... Portanto, é necessário que se fixe essa possibilidade.
Ministro Gilmar Mendes. Não se está colocando isso em declaração de inconstitucionalidade incidental, porque também em declaração de inconstitucionalidade incidental continua hoje a valer os 2/3. O que se está propondo é que, havendo uma proposta de modulação de efeitos, de calibragem, que se faça, portanto, com 6 votos, como já admite o CPC. Se não há declaração de inconstitucionalidade, eu acho que bastam 6 votos. Presidente, essa é a posição. Antes que Vossa Excelência apresente a segunda solução, se Vossa Excelência e os pares me permitirem, desculpe, eu vou adiantar. Não, ao contrário, a intervenção de Vossa Excelência foi extremamente elucidativa. Eu vou adiantar o sentido da declaração de voto que trago à colação, porque aqui não há enfrentamento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Portanto, a regra da maioria absoluta se aplica à matéria, solve o caso concreto, embora isso seja apenas um corolário, mas ela é suficiente e não se adentra em debate de outros temas, como a questão da regra dos 2/3, ou, eventualmente, também a distinção entre maioria absoluta ou relativa a depender do quórum. Portanto, eu estou acompanhando o sentido do voto do ministro Alexandre de Moraes, que a rigor vai ao encontro do que Vossa Excelência propôs, que ele trouxe, e acompanha a solução da questão de ordem de acordo com a primeira proposição que Vossa Excelência traz, e vou juntar a declaração nesse sentido. A segunda proposição é muito simples. Como participaram 9, Ministro em Dias relação ao Toffoli. trânsito em julgado, não haveria nenhuma discussão, porque alcançou-se os 8 votos. Em relação a deliberações administrativas e não trânsitas em julgado, alcançou-se 7 votos. 7 em 9. São 2/3? Matematicamente, para mim, 7 e 9 são 2/3. Então, por isso, seja por uma via, a primeira solução, seja pela segunda, minha proposição é de que houve, sim, a modulação dos efeitos, ou diga-se o nome que for, para fins de proclamação. Até porque só em abono, no artigo 927 do CPC, ao tratar do tema, não faz referência ao quórum qualificado. Não. Ministro Luiz Roberto Barroso, Vossa Excelência se sente apto na questão procedimental ao voto? Se não houve, de novo, apenas para esclarecer, a quem esteja ouvindo, não parecer que eu não sei o que estou falando. Eu, como estava impedido na questão de fundo, eu não estudei o caso, por isso eu não tenho conhecimento dele. Ministro Luiz Roberto Barroso. Mas na questão procedimental, eu entendo que, se não houve declaração de inconstitucionalidade, a modulação pode se dar por maioria absoluta de 6. E, portanto, é nesse sentido que eu me pronuncio. Se pronuncia. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu fico hoje muito feliz de ver que vai prevalecer, parece que está se encaminhando essa tese, porque o plenário discute constitucionalidade de incorporação por servidores públicos dos chamados quintos por funções comissionadas, onde se discutia o COFINS no caso dos escritórios de advocacia. Era um recurso extraordinário em que recorrente à OAB. E eu defendi essa tese e, na época, o ministro Luiz Roberto, Ministra Rosa Weber, à esquerda, ao lado do ministro Edson Fachin. Havia um parecer de Sua Excelência nos autos e eu defendi exatamente essa posição, que não havendo declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, o quórum a aplicar não era os 2/3 do artigo 27 da Lei de Regência das ações de controle concentrado, e sim o quórum, a maioria, seria no caso 6, a maioria absoluta. E voto nessa linha, então, presidente, respondendo à questão de ordem, primeira... Em relação, já com fundamento na primeira solução. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, Agrega da Corte, senhores representantes do Ministério Público, senhores advogados presentes. Senhor presidente, a ideia do Código foi exatamente essa. Foi preservar a segurança jurídica no momento em que houvesse uma alteração da jurisprudência e que aí se procedesse a uma Ministro Luiz Fux, para que o jurisdicionado não fosse pego de surpresa. Ao lado do ministro Luiz Roberto Barroso não se e do ministro nenhuma necessidade de quórum nessa modulação, porque a finalidade foi exatamente facilitar a modulação. E eu verifico que aqui, muitas vezes, nós temos dificuldade de fixar uma tese, porque julga-se de uma maneira, mas não se chega
na tese, a esse quórum qualificado. E isso dificulta muito a fixação de tese. E hoje os tribunais trabalham com teses, porque há uma hierarquização da jurisprudência. Então, tudo quanto possa facilitar a modulação está de acordo com a ideologia do novo Código. De sorte que eu acompanho Vossa Excelência. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, também eu acolho a ponderação e a fundamentação apresentada no sentido de que, não havendo declaração de inconstitucionalidade, é possível se adotar, então, Inclusive, eu vou deixar expresso no meu voto isso. É de todo conveniente, apenas porque, neste caso aqui, nós nem tratamos de inconstitucionalidade. Exatamente. A matéria não deixar envolvia bem claro na formulação. Ministra Carmen Lúcia. Não havendo declaração de inconstitucionalidade de texto normativo ou ato normativo. Exatamente. Então, neste caso, nenhuma dúvida em acompanhar Vossa Excelência no sentido exatamente de permitir. Então, eu explicito que, na conclusão do meu voto, diante dos debates que ocorreram, eu vou deixar explicitado que a minha proposição de maioria absoluta é nas hipóteses de julgamento, né, de recursos extraordinários em que não há declaração de inconstitucionalidade de ato normativo. Seja abstratamente, seja no caso concreto, Exato. Porque aí teríamos a declaração incidental. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, esse esclarecimento dado por Vossa Excelência facilita muito a discussão. Nós estamos examinando um caso em que não houve a declaração de inconstitucionalidade. Simplesmente, Ministro Ricardo Lewandowski, simplesmente estamos alterando o entendimento relativamente a uma determinada norma e a decisões reiteradas dos tribunais. Então, eu adoto a compreensão de Vossa Excelência e também me filio à primeira tese apresentada por Vossa Excelência, com a correção agora, com adendo ou com o esclarecimento que Vossa Excelência faz. Apenas uma última observação. Eu penso que o Poder Judiciário, cada vez mais, na sociedade moderna, multifacetada, procura fazer justiça sempre que possível ao caso concreto, afastando-se dessas decisões binárias, sim ou não. E a modulação é um instituto benfazejo que permite justamente que o judiciário atinja sempre que possível ou faça justiça sempre que possível aos casos que se colocam sob seu exame. Então, com Vossa Excelência, no que diz respeito à questão de ordem apresentada em primeiro lugar. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Marco Aurélio. Já votei. Já votou. Ministro Gilmar já votou. Presidente, já estou acostumado a ser um soldado que marcha em sentido inverso ao da tropa. Se fosse para modular, já teriam 9 votos aqui. Vossa Excelência proferirá o 10º voto. Desculpe a picardia. Vossa Excelência apontou que trouxe a questão de ordem para ter-se a proclamação final no recurso extraordinário 638115. Digo, presidente, que há um veso no campo do gênero administração pública. A corda sempre estoura do lado mais fraco. No caso, o plenário discute constitucionalidade de incorporação por servidores públicos dos chamados quintos por funções comissionadas. São os culpados por todas as mazelas do Brasil. Não posso concluir dessa forma, presidente. Há mais. Não sou simpático ao julgamento em colegiado na sessão virtual. Todos sabem disso. Nunca incluí como relator um processo na dita sessão individual considerado colegiado. Por que não sou favorável? Porque, em se tratando de colegiado, presume-se a troca de ideias, presume-se que os integrantes complementem-se em termos de inteligência. Reciprocamente, isso não se verifica na sessão virtual. Tenho também, presidente, presente que não pode haver mesclagem
considerado julgamento de um certo processo, de um certo recurso, da sessão virtual com a presencial. Alguma coisa está errada. E a atuação do judiciário é sempre vinculada ao direito positivo aprovado pelo Congresso Nacional. Se a regra alusiva à administração pública, segundo a qual o administrador só pode fazer o que está autorizado em lei, deve ser observada, diria, com maior razão, deve ser observada em se tratando de julgamento. Direito, para mim, presidente, não concordava um colega que já integrou este tribunal, é uma ciência. Possui princípios, institutos, expressões, vocábulos com sentido próprio. E na pureza da linguagem está a compreensão, porque senão passa a ser a Babel. O julgamento deste recurso. Daí eu ter dito que a corda estoura no lado mais fraco. Recurso em processo a versar remuneração de servidores, integração de quintos. Concluiu-se no denominado plenário virtual e houve 8 votos, um score acachapante de 8 votos contra 1, no sentido natural que se mostrou reconhecer as situações devidamente constituídas, assentando-se que a toda poderosa administração pública não poderia modificar a bel prazer e a qualquer tempo, em que pese a relação jurídica de trato continuado, essas situações jurídicas. Então, digo que, concluo assim, quem próprio reabrisse o julgamento para se dar o dito, que foi dito na sessão virtual, pelo não dito. Ou seja, daqui a pouco, e tudo indica que será essa a conclusão, vamos dizer que eu respeito a coisa julgada, tendo em conta pronunciamentos judiciais já não mais impugnáveis na via recursal, que a coisa julgada ela pode ser afastada do cenário jurídico sem o ajuizamento da ação autônoma, que é a rescisória, em que a parte interessada, para ver cortada a decisão, tem um prazo decadencial para agir. Presidente, a modulação. A modulação teve disciplina inicial e confesso que nós tomamos, quer dizer, a douta e a ilustrada maioria tomou de empréstimo essa disciplina inicial, transportando-a para o processo subjetivo mediante o artigo 27 da Lei 9868, de 99. O que preceitua esse artigo 27, havia, inclusive, eu pretendia julgar a harmonia ou não desse artigo com a lei das leis, a Constituição Federal na ADIM ajuizada, não sei o que houve com essa ADIM. O que preceitua esse artigo 27? Que ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica em jogo, portanto, um ato normativo ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo, por maioria absoluta, não, maioria qualificada, de 2/3 de seus membros,
não é dos presentes, dos seus membros, e o Supremo é composto por 11 juízes, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Adoto, presidente. Considerado o conflito entre a lei e a Constituição Federal, a doutrina de Rui Barbosa, sob pena de vingar a inconstitucionalidade útil, apostando-se até mesmo na morosidade do judiciário. Lei conflitante com a Constituição Federal é lei natimorta. Por isso esperava julgar no âmbito do controle concentrado a ADIM, mediante a qual foi atacado esse preceito. Vossa Excelência apontou que o Código de 2015 trouxe a previsão de modulação considerados os processos subjetivos, porque o 27 diz respeito ao controle concentrado de constitucionalidade, 27 da 9868 de 99. O parágrafo 3º do 927 do Código de Processo Civil revela que os juízes e os tribunais observarão, nas hipóteses de alteração de jurisprudência dominante, quem vota é o ministro Marco Aurélio. Do Tribunal Federal e dos tribunais superiores. Questão de ordem em 9 embargos de declarações no recurso extraordinário 638-115. Pode haver modulação dos efeitos da alteração em prol da administração pública? Não. Repetiu-se o que está na cláusula final do 27 da 9868 de 99, em prol do interesse social. E aqui eu penso que o interesse social milita em benefício dos servidores e não dos tomadores dos serviços desses servidores e na da segurança jurídica. Presidente, o processo é um processo subjetivo. E esteve na sessão virtual recurso extraordinário. E aí poderíamos chegar à conclusão do provimento parcial e do desprovimento. O julgamento foi encerrado, quer gostemos ou não da ótica da maioria formada, consideradas 8 vozes, apenas uma dissonante que não foi a minha. Agora, a essa altura, vamos dar o dito pelo não dito. Vamos caminhar no sentido do faz de conta que houve ou que não houve decisão na sessão virtual? Isso é segurança jurídica? Mais ainda, a vitória dos servidores no julgamento do recurso extraordinário na sessão virtual tornar-se-á uma vitória de pirro. Ganharam, mas não vão levar. Porque o processo, depois de concluído o julgamento do recurso extraordinário na sessão virtual, é trazido à sessão presencial. E aí busca-se modificar o resultado alcançado na sessão virtual. Isso é segurança jurídica? Não, isso é insegurança jurídica. Presidente
me estendi um pouco mais porque disse que seria o soldado a marchar em sentido inverso ao da tropa. E devo concluir, tinha que justificar porque vou concluir dessa forma. Em primeiro lugar, não admito a reabertura de um julgamento concluído. E certamente, e é algo que o tribunal precisa rever, as partes tiveram conhecimento, porque elas não têm conhecimento à medida que os votos vão sendo dados na sessão virtual, tiveram conhecimento desse resultado. Então, não cabe a reabertura do julgamento, principalmente para chegar-se a esse pernicioso, sob o meu modo de ver, instituto, que é o Instituto da Modulação em Processo Subjetivo. Em segundo lugar, impróprio é mesclar-se sessão virtual com sessão presencial. Se a apreciação do caso concreto tem início na sessão virtual, a menos que um dos integrantes do Supremo peça para que se afete esse julgamento à sessão presencial, ou a parte o solicite, o relator concorde, aí o relator, todo poderoso no processo, tem que concordar. Tem-se a conclusão dessa apreciação desse crivo na própria sessão virtual. Num segundo passo, presidente, vencido quanto à impropriedade para mim manifesta da reabertura do julgamento e reabertura para decidir-se de forma contrária a esse segmento que já vem sendo sacrificado, que é o segmento dos servidores, em passo seguinte, entendo que não cabe agora apreciar-se a modulação do caso. E a apreciar-se essa modulação, quer na sessão virtual, e aí seria provimento parcial do recurso ou desprovimento, né? Essa modulação... Julgamento conjunto, questão de ordem, em 9 embargos de declarações no recurso extraordinário 638-115. Essa modulação, ela deve observar o preceito legal, o único preceito legal que versa o quórum para conclusão positiva, implementando-se a modulação, que é o quórum 2/3. E 2/3, repito, como está no 27 da 9868, 2/3 não dos presentes. E a minoria, ela tem um papel a desempenhar no cenário nacional. 2/3 dos membros do tribunal. É como voto, presidente. Presidente. Agradeço, ministro Marco Aurélio. Ministro Gilmar Mendes. Não, só para deixar claro que, neste caso, a decisão favorece aos servidores, porque a decisão anterior mandava cessar ministro Gilmar Mendes. Portanto, não haveria mais pagamento. E aqui o que se está fazendo é uma modulação. Portanto, no primeiro exemplo, os embargos foram acolhidos consonante à jurisprudência do tribunal em relação ao... Em benefício dos servidores. Em benefício dos servidores. E também a modulação aqui se faz em favor dos servidores. Eu até voltando ao tema do artigo 27, eu entendo que aqui não se fez necessariamente uma ponderação entre a questão da nulidade vis-à-vis a anulabilidade, mas o que se levou em conta foi o forte potencial histórico da tradição da nulidade entre nós. Então, se quis dizer que, em se tratando, é isso que marcou o artigo 27, em se tratando de uma decisão que excepciona aquilo que é tradição, que é a nulidade, então se faria por um quórum
especial. Foi isso que se fez à época, foi esse o pensamento que dominou, então, essa premissa que marca o artigo 27. Hoje, amadurecidos, claro, em relação ao tema, nós podemos rediscutir a matéria, mas eu entendo que isso deve se fazer de lege ferenda, alterando o artigo 27, alterando o artigo 11 da Lei 9868, da Lei 9882. Mas só para pontuar que, neste caso, o que se está acolhendo manifestação, embargos de declaração de associações de servidores que postulam nesse sentido. Eu vou proclamar o resultado, todos os votos já colhidos. Eu proclamo que, vencido o ministro Marco Aurélio, a questão que entendia imprópria a formulação da questão de ordem, por maioria, quanto à questão de ordem apresentada, também vencido no ponto o ministro Marco Aurélio, ministro Dias Toffoli. A Corte deliberou, resolvendo a questão de ordem, no sentido de que a modulação dos efeitos da decisão em julgamento de recursos extraordinários repetitivos com repercussão geral, nos quais não tenha havido declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, basta para a modulação o quórum de maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal. Ok? Resolvida a questão de ordem, quanto à proclamação do julgamento. Quanto à proclamação do julgamento, resolvida a questão de ordem, ficará da seguinte forma, de acordo com os votos proferidos no plenário virtual, que não foi reaberto aqui com a devida vênia. No que pertine a quintos, a proclamação é a seguinte: a Corte deliberou, primeiro, quanto aos quintos recebidos em razão de decisão judicial transitada em julgado, nos termos do voto do relator, ministro Gilmar Mendes, eles foram acolhidos parcialmente, os embargos de declaração, com efeitos infringentes para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Vencida, neste ponto, a ministra Rosa Weber, que rejeitava os embargos de declaração. Estou reproduzindo o que está nos votos proferidos. Presidente, quanto à questão, também fico vencido. Entendo que o julgamento foi concluído, né? E, por coerência com o que eu sustentei quanto à questão de ordem, foi concluído na sessão virtual. E existe tal como se contém. Lá no ponto, Vossa Excelência acompanhou em respeito ao trânsito em julgado, a proposição do ministro Gilmar Mendes. Não poderia ser diferente pela coerência que eu busco preservar, porque penso que a coisa julgada é uma garantia constitucional. Eu estou proclamando exatamente e somente pode ser afastada mediante ação rescisória. Ação rescisória contemplada na própria Constituição. Senhor presidente, a minha fundamentação está toda no voto que eu juntei no plenário Ministra virtual. Rosa Weber. Mas, de qualquer sorte, esses são os segundos embargos de declaração. Os primeiros já haviam sido rejeitados pela Corte. E eu só faço o registro que eu os rejeitei por entender ausentes as condições de embargabilidade, né? Examinando os EDs como costumo fazer. Só isso, senhor presidente. Obrigada. Quanto aos quintos recebidos em virtude de decisões administrativas. Não, tem a decisão... Em razão de voto médio, aqui voto médio porque a posição do relator alcançou 5 votos, mas havia o voto do ministro Ricardo Lewandowski e ministro Celso de Mello em maior amplitude, então, por voto médio, 5 votos, prevalece a posição do relator, que é no seguinte sentido: rejeita os embargos quanto a este ponto,
e reconhece a inconstitucionalidade do pagamento, modula os efeitos da decisão, de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data, em razão de decisão administrativa, tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por qualquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Votaram no sentido do relator ministro Gilmar Mendes, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Dias Toffoli, o ministro Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ministro Ricardo Lewandowski e ministro Celso de Mello votaram pelo provimento dos embargos de declaração e por uma modulação dos efeitos em maior extensão. No ponto, ficam vencidos o ministro Marco Aurélio e a ministra Rosa Weber. O mesmo quanto à proclamação dos quintos recebidos por decisão judicial ainda não transitada em julgado. É a mesma proclamação e o mesmo resultado. Então, fica proclamada a decisão do julgamento em todos esses embargos, nos embargos de declaração no recurso extraordinário 638.115, após a solução da questão de ordem, cuja decisão já foi proclamada. Pois não, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, apenas para entender, na verdade eu entendi, mas como nós temos aí os nossos servidores que estão certamente ansiosos para compreender bem o alcance da nossa decisão, que foi um tanto quanto técnica, talvez em excesso para aqueles não versados, enfim, nessas filigranas jurídicas, são importantes, sem dúvida nenhuma. Então, a Corte deliberou por manter o pagamento dos quintos para os servidores que foram beneficiados por decisão judicial transitada em julgado. Também continuarão a receber os quintos os servidores que foram beneficiados por decisão judicial, mas sem trânsito em julgado, e também os servidores que foram beneficiados por decisão administrativa, todos eles terão mantidos os pagamentos, com a seguinte diferença: não serão absorvidos os pagamentos pelos aumentos posteriores aqueles casos em que os servidores foram beneficiados por decisão judicial transitada em julgado. Então, esses incorporaram definitivamente os quintos em seu patrimônio jurídico. Os dois casos que se distinguem deste primeiro, ou seja, decisões judiciais sem trânsito em julgado e decisões administrativas, os servidores receberão ou manterão o pagamento dos quintos, só que estes serão absorvidos pelos reajustes posteriores. Exatamente. É isso? Exatamente. Então, está bem. Perfeito. Obrigado. Ministro Gilmar, eu só, quando eu li o dispositivo do voto de Vossa Excelência para fins de proclamação do resultado, quanto aos itens 2 e 3º do dispositivo, no item 2º, quintos recebidos em virtude de decisões administrativas, quando eu fiz referência, Vossa Excelência fez referência e eu reproduzi de inconstitucionalidade do pagamento, verdade é pagamento indevido, porque não houve declaração de inconstitucionalidade. Para não haver dúvida, perguntaria a Vossa Excelência se eu poderia, então, proclamar como indevido o pagamento. Peço, então, para a secretária-geral a ilegitimidade. Então, fica assim proclamado quanto aos quintos recebidos em virtude de decisões administrativas. O sentido dos votos já foi colocado. Por voto médio, foram rejeitados os embargos quanto a este ponto e reconhecido indevido o pagamento, mas modulados os efeitos, de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Quanto aos quintos recebidos por decisão judicial ainda não transitada em julgado, no sentido dos votos já proferidos, também foi dado modulação aos efeitos da decisão de mérito do recurso, de modo a garantir que aqueles que continuam recebendo até a presente data, por força de decisão judicial sem trânsito em julgado, tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Em razão do horário, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental. Representante do Ministério Público, à esquerda, levanta-se e aguarda o presidente Dias Toffoli. Eles se cumprimentam.
O ministro Luiz Roberto Barroso conversa com os dois.